versículo 7. Amém? Vamos ler. Diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Pode sentar. É uma palavra abençoada que o Senhor tem colocado no nosso coração, esse tema florescer, porque a gente olha para a natureza, a gente vê as estações dos anos e a gente compara com as estações da nossa vida também. E Deus já falando conosco tanta coisa preciosa que nós vamos aqui passar com os irmãos essa noite. Jó, quando ele olhou para a natureza, ele passando por aquele momento difícil que ele estava passando, ele viu aquela árvore caída no chão, e ele olhou para aquela árvore e ele falou: essa árvore, mesmo que tenha sido cortada, mesmo que tenha sido arrancada, ela voltou a florescer novamente. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente está passando por situações que a gente olha para a gente e acha que está tudo acabado, que está tudo destruído, que não tem mais jeito. Mas ao cheiro das águas, tudo vai voltar a florescer novamente. Aleluia. Às vezes você olha para a situação atual que você está passando e acha que não tem mais jeito, que é o teu fim. É como uma árvore cortada, lançada. Quando a gente olha para uma árvore que ela foi decepada, o que você diz? Aquilo dali não nasce mais nada, não. Dali não tem mais jeito. Mas é assim que Deus faz. Ele pega do nada e transforma. Ele pega o homem perdido, caído, e levanta e faz um grande pregador da palavra dele. Eu não sei, às vezes você tem um filho que está aí perdido nas drogas, que você olha para ele e fala: Senhor, só um milagre. Mas o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. O nosso Deus, Ele é Deus que Ele pega a árvore cortada, perdida, sem nada, e começa a florescer novamente. Essa obra aqui é como uma árvore cortada que está florescendo novamente. E ela vai dar muitos frutos. E vocês vão ver o que Deus vai fazer, porque é assim que Ele faz. Ele precisa de pessoas que estejam disponíveis para a obra dele. E nós somos uma igreja que estamos disponíveis para ser usado pelo nosso Deus. Aleluia. E Jó aqui, ele olha para aquela árvore e ele fala: há esperança. É a luta que faz a gente perder a esperança muitas vezes. Mas a nossa fé, ela não pode ser movida pela circunstância. A gente tem que crer em Deus, independente do que a gente está passando. A esperança para o teu casamento, a esperança para os teus filhos, a esperança para esse bairro, para essa cidade. Há esperança em Deus, porque se a esperança morrer, a nossa fé morre junto. Então a gente precisa estar confiando em Deus, no Deus que pode todas essas coisas. E eu quero passar para os irmãos uma coisa que quando a pastora me passou esse tema, florescer, eu fiquei pensando em Deus: Senhor, o que o Senhor quer tratar com a tua igreja, conosco? E eu comecei a estudar sobre as estações do ano. Você vê que cada estação passa e ela traz consigo tantas coisas lindas, mas também situações difíceis. E assim também é a nossa vida. A gente vai estudar aqui sobre a estação, o outono. Você vê como que o outono funciona. As folhas começam a cair. Aqui no Brasil, por ser um país tropical, a gente não tem as estações como uma estação muito certa. Você vê o outono, é tudo meio confuso. Mas lá fora a gente vê o outono florescendo, tipo, o outono certinho. A árvore, ela floresce, mas no outono as folhas começam a cair, não é certo? Só que na nossa vida também a gente às vezes passa pelo outono da vida. É quando tem coisas que a gente precisa deixar cair.
Tem coisas que a gente tem que estar levando na nossa vida que chega o tempo da gente ter que deixar. É uma pessoa, é uma amizade que não está fazendo bem a você, que você tem que deixar cair. E são situações que você está passando que você tem que deixar cair. A pastora falou ontem uma coisa que eu guardei no meu coração, que Deus às vezes Ele tira coisas da gente, mas não é para que a gente venha sofrer, é porque Ele quer acrescentar algo novo. Quando Ele tira algo de você, é porque Ele quer te fazer melhor. Eu estou passando no outono da minha vida agora. Eu tive que deixar coisas para trás para passar um novo tempo na mão do Senhor. Às vezes dói porque às vezes você não quer deixar coisas, você não quer deixar às vezes amizade, você não quer deixar às vezes sua casa, você não quer deixar aquilo que é confortável para você, para viver um tempo que Deus está te chamando para viver. Mas é necessário esse tempo, é necessário você estar atento ao que o Senhor quer que você deixe. Às vezes a gente vem para uma igreja dessa, Igreja Assembleia de Deus, e tantas pessoas têm costume de roupas do mundo, e quando vem para cá, tem que deixar a vaidade, tem que deixar as roupas do mundo, tem que deixar amizades do mundo, e às vezes a gente fica assim: Senhor, vou entrar numa igreja dessa tão rigorosa, mas o Evangelho é leve, é a gente que coloca um peso naquilo que o Senhor falou para a gente que é leve. Isso não é peso para a gente. Sabe por quê? Porque o que Ele vai te dar é muito maior do que você tem agora. Quando Ele tira alguma coisa, vai ser para te transformar. E quando a transformação vem, você vai viver o sobrenatural do Senhor, porque é assim que Ele faz. Ele vai tirando, Ele vai nos moldando. No início, eu senti muito, eu falei: Senhor, como é que vai ser, meu Deus? Mas quando você vai na direção de Deus, tudo flui. Quando você vai na direção de Deus, as coisas ficam mais leves, mas você tem que estar sensível ao que Ele quer tirar de você. O outono às vezes a gente não entende, mas ele é necessário para que você passe por uma nova estação. Depois do outono nós vemos aí o inverno. O inverno que as pessoas olham para ele e falam: meu Deus do céu, é a situação difícil da nossa vida que a gente passa, a gente acha que não vai conseguir passar. Mas o inverno, quando você olha para a árvore e ela está sendo lá balançada, e as árvores, as folhas já caíram, os frutos já caíram, mas você não vê, é a raiz da árvore, o que está acontecendo lá. É naquele momento que você está passando por tribulação que você mais chora na presença de Deus. É aquele momento que você mais se apega com o Pai. É o momento da adversidade. É o momento do inverno que chegou na sua vida e você às vezes acha que é o fim. Que a gente olha para a árvore e a árvore envelheceu na terra a sua raiz. Aquela daí não tem mais jeito. O vento está passando e está balançando e você acha que vai levar você junto. Mas você não vai morrer nesse inverno. Porque ao cheiro das águas o Senhor vai renovar você. O Senhor está renovando as nossas forças nesse tempo. É um tempo de pandemia, é um tempo difícil, é um tempo que todo mundo foi difícil. Mas o nosso Deus, a gente está ficando nas nossas raízes. É o tempo que você está orando mais. É o tempo que você está buscando mais. É o tempo que o Senhor está te lapidando e está te fortalecendo. O inverno ele não vem para nos matar. O inverno vem para renovar as nossas forças em Deus. O inverno vem para você entender que você precisa estar mais perto do Pai. Quando a gente vê o povo de Israel, você vê o povo de Israel caminhando bem, só que chega um momento que o povo começa a idolatrar outros ídolos. E o que Deus faz? Manda perseguição, manda o povo ser afligido. Por quê? Porque o povo precisa voltar de novo para os pés do Senhor. E muitas das vezes isso acontece com a gente. Por que a gente diz que o povo de Deus passa provas e luta? Porque muitas das vezes é isso que nos traz de volta para o caminho do Senhor. Infelizmente, muitos não sabem passar o tempo de bonança, porque no tempo de bonança
eles se afastam de Cristo. Mas o desejo do Pai é que a gente esteja perto em todo o tempo. Então, por mais que a gente passe a tempestade não é para a nossa morte. É aquele momento que o Senhor fala que eu te quero mais perto. É o momento que a gente fala, eu te quero mais do meu lado. Então, não precisa passar o inverno. Viva o tempo presente, todo o tempo com o Pai. Viva esse tempo de intimidade todos os dias. Que a gente vai aprender a entender o que o Senhor quer para nós. Passando o inverno, a gente vai para a primavera. Que é essa parte maravilhosa das flores, em que a gente está florescendo, em que a gente está aprendendo coisas novas, em que Deus está mostrando os seus dons, está revelando aquilo que Ele quer para você, e você começa a usar aquilo, e você começa a ter frutos, ver o verão chegar na sua vida, e você florescendo, você dando frutos, porque é assim que o Senhor faz. A gente olha para a natureza, mas a natureza também, ela revela a glória de Deus para nós. O que a gente precisa aprender a passar é as estações. E o que a gente aprende com as estações é que tudo passa. Tudo passa. Nada dura para sempre. Às vezes você está passando inverno, mas olha, ele vai passar. É o verão que você está passando, nesse sol escaldante, ele também vai passar. E o que a gente precisa é aprender a passar cada estação da nossa vida. Viver e entender os propósitos que o Senhor quer para nós. A beleza da primavera passa. E o inverno também ele passa. A tristeza também passa. Tudo passa. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia! Eu lembro do nascimento das minhas filhas. Eu estava num momento muito bom da minha vida, muito tranquilo, até que eu engravidei. E quando eu descobri que eu tinha gêmeas, eu falei, meu pai, agora vai ser difícil. Porque eu falei para minha esposa, eu falei, meu amor, eu não cuido nem de mim, de você direito, como é que eu vou cuidar de duas logo, de primeira, Senhor? E chegou o tempo, gente, chegou o tempo do inverno na minha vida, que eu achei seria o tempo da bonança, da paz, que eu ia viver a minha maternidade feliz. E eu comecei desde o hospital a passar as situações difíceis. Quando eu casei, eu passei 5 anos na casa da mãe de Emanuel, que morava do lado, né, da nossa casa. Eu falei, eu quero ficar aqui por 5 anos. E Deus é fiel, que 5 anos eu saí de lá e comprei minha casa. Só que eu quis uma casa bem longe da família. Não sei se alguém se identifica comigo. Mas eu tive muitos problemas, não com a família dele, com a minha família. Minha família era difícil. Não sei se vocês têm família difícil aqui, gente, mas a minha só Jesus é causa. E quando eu casei, eu vi nesse momento, um momento de se ver livre, né, daqueles problemas, de tantas situações difíceis. E eu fui viver e eu compramos uma casa longe, passamos um tempo longe, até que veio as minhas filhas. E eu tive que fazer o quê? Largar a minha casa longe. E tive que vir para onde? Para o meio da minha família, que era quem iria me ajudar naquele momento. Gente, eu nunca mudei tanto na minha vida quanto na fase de 1 ano das minhas filhas. Até minhas filhas completaram 1 ano mais ou menos. Acho que eu mudei umas 5 vezes. Porque eu fui para casa da minha mãe tentou me ajudar. Depois ela não pôde mais me ajudar, fui para casa da minha tia. Depois minha outra tia chegou de viagem, eu tive que deixar o quarto, tive que ir para outro lugar. E eu descobri uma coisa. Que aquilo que eu lutei tanto para conquistar, minha casa, a minha independência, de ter tudo que eu queria, que aquilo dali era passageiro. Sabe, às vezes a gente luta tanto para conquistar coisas e na realidade as pessoas são mais importantes do que as coisas. E foi tão difícil para eu entender, eu tive que passar pelo inverno da minha vida. E o Senhor me trouxe de volta. Para quê? Para eu valorizar a minha família, por mais difícil que elas fossem. Por mais difícil que tenha sido a minha infância.
A minha tia foi quem me ajudou muito, 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 muito com as minhas filhas. A minha família me ajudou, a família dele nos ajudou. E o Senhor nos trouxe de volta. Nos trouxe de volta para a nossa casa. A gente vendeu a nossa casa lá longe e fomos morar de novo perto da minha sogra. Porque é assim que Deus faz. Tem um tempo para todas as coisas. Eu tive o tempo de ir lá e viver a minha vida lá, longe. Mas no final eu tive que voltar novamente. E aprendi a valorizar, por mais difícil que fosse. Valorize quem Deus tem te colocado do seu lado para te ajudar. Porque família é um bem precioso que o Senhor te deu. Às vezes você tem um esposo difícil, como a gente tem aconselhado às vezes muitas mulheres que reclamam do marido, que o marido é difícil, a esposa também às vezes é difícil, mas valorize. Sabe por quê? Porque nessa pandemia a gente viu quantos casamentos sendo desfeitos, quantas pessoas indo embora, o Senhor levando, quantos lares ficando vazios. Está entendendo? Deus nos colocou aqui nessa terra para a gente cuidar de pessoas. A gente só cresce com a interação de um com o outro. É eu cuidando de você e você cuidando de mim. Porque às vezes a gente vive em prol de nós mesmos. A gente vive querendo bens materiais. E isso daqui vai ficar. Porque a nossa vida a gente tem que viver para o reino. É viver em função de ganhar almas para Cristo. Pessoas estão morrendo aí fora todos os dias. E a igreja do Senhor precisa se levantar, acordar. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos que levar Jesus para essas portas aí fora. O Senhor quer isso de nós. A gente passa por situações para a gente amadurecer e aprender. Eu não tive a minha mãe comigo. Hoje eu sei o que é não ter uma mãe, por isso eu sou uma mãe melhor para minhas filhas. Isso não foi impedimento para eu não dar uma educação certa para minhas filhas. Às vezes você passou pela mesma situação, não foi criada com seu pai, não foi criada com a sua mãe. Eu não fui criada com meu pai, com a minha mãe, fui criada com a minha avó. Uma criação severa, difícil. Minha avó era uma bênção, mas ela já era muito severa. Mas eu, todo o tempo, eu confiava que eu tinha um pai que me guardava. Em todo momento da minha vida, nas situações difíceis, eu me agarrava com Cristo, porque Ele é quem cuida de nós, é Ele que direciona. Então direciona os seus filhos no caminho do Senhor. A minha avó ela deixou um legado para mim, sim, de servir a Cristo. Ela me levou para a igreja desde os 5 anos de idade. Desde os 5 anos de idade. Às vezes a gente leva as crianças para a igreja, a gente fala, atrapalha o culto, não tem problema, traz a si mesmo. Ensina em casa, ensina no caminho, é junto. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. E se ele se desviar, ele vai ter a semente plantada no coração. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu falei, agora eu comecei a querer sair um pouco do caminho do Senhor. Mas o Espírito Santo não deixou. Ele não deixou, porque Ele cuida dos seus. E quando eu pensei em desviar, o Senhor me trouxe de volta. Ele me colocou o meu esposo no meu caminho. Ele foi a bênção que o Senhor me trouxe de volta. Eu casei, e o Senhor abençoou minha família, a minha geração. Porque foi uma semente plantada lá atrás da minha avó. E ela sempre era muito incisiva nisso. Você vai para a igreja assim. Você vai sim de manhã, de tarde, de noite. E é assim que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Ensinar que o caminho de Deus é o caminho certo. Ensinar para os filhos dos teus filhos que é estar na casa do Senhor numa terça-feira dessa, que a gente escuta uma palavra de Deus, que a gente escuta o renovo do Senhor para nossas vidas. Amém? E nós temos também o exemplo de José na Bíblia. José, ele foi preso. Ele passou pelo cativeiro, só que José ele não perdeu a identidade dele. Ele passou pelo inverno, mas ele floresceu. Ele floresceu. Ele estava lá preso lá no cativeiro e mesmo assim Potifar foi lá e viu que tudo que ele fazia prosperava. Você já imaginou você preso e mesmo assim você dando o melhor de si? É assim que foi com a vida de José.
E Deus abençoou que tudo que ele colocava a mão, o Senhor prosperava. Então não importa o que você está fazendo, não faça para o homem, faça para Deus, porque é o Pai que te recompensa, é o Pai que está vendo o que você está fazendo. Às vezes a gente espera a recompensa de homens, que não vai vir, e a gente fica frustrado. E sabe o que acontece? A gente pensa em desanimar, em parar, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Parece que tudo que eu faço é pouco, é mínimo. Ei, o teu Pai está vendo, e Ele no tempo certo Ele vai te recompensar. No tempo certo Ele vai te recompensar. Uma irmã da igreja, ela até comentou isso comigo essa semana. E eu falei com ela: irmã, a gente só espera a recompensa de Deus. É o nosso Pai, Ele que olha o que você precisa e no momento certo Ele vai ali e te abençoa. Ele olha na hora que você precisa, que falta tudo na sua casa, Ele chega com a provisão na sua casa. Ele olha lá o seu filho que está perdido e Ele protege, viu os seus anjos guardando. O nosso trabalho aqui na igreja, ele não é igual. Às vezes é cansativo, sim, estar na obra direto, estar fazendo direto, estar todos os dias, muitas das vezes. A pastora às vezes dá o sangue dela na obra, mas não é igual. O Senhor está cuidando em todo momento. Ele cuida daqui, Ele cuida da obra de lá, Ele cuida dos nossos filhos, Ele cuida do nosso marido, Ele cuida da nossa integridade emocional, porque a gente precisa estar bem emocionalmente para lidar com pessoas, para lidar com vidas, e vidas são preciosas para Deus. Mas não espere recompensa de homens, espere recompensa de um Deus que pode todas as coisas. José, ele se tornou governador do Egito, porque o nosso Deus, minha avó dizia muito para mim, Ele não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. E no tempo certo Ele vai te recompensar. Nós vemos também a vida de Davi, que também passou pelo inverno da vida dele. Que inverno! Davi, ele pecou. O Senhor deu a sentença na vida de Davi pelo pecado dele. Porque muitas das vezes a gente peca e acha que não vai vir consequências, mas vem as consequências sim do nosso erro. Por isso a gente tem que procurar viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Por isso que a gente precisa estar todos os dias queimando a nossa carne aqui. Porque a nossa carne é difícil sim, a gente quer as coisas do mundo, a gente quer as coisas da carne, a gente quer dormir até mais tarde, não vir na escola dominical sim, a gente quer sair no final de semana, tem tantas coisas que querem nos distanciar da presença de Deus, e se a gente não vigiar, a gente cai. A Bíblia fala que para cair basta apenas estar de pé. Só isso. Se você não vigiar, é um passo de mágica. A gente peca no falar, a gente peca no pensamento, a gente peca no julgar as pessoas. E Davi, ele pecou, recebeu a sentença de morte do filho dele, do filho primogênito dele. E ele vai para os pés do Senhor orar. Ele ora até perder as suas forças. Ele ora, pede ao Senhor que salve o seu filho. Só que o Senhor diz não. O Senhor leva o filho de Davi. E Davi, quando os servos olham para ele, fala: se ele ficou esses dias todos em jejum, sem comer, sujo, orando, imagina agora quando eu der a notícia para eles que o filho dele morreu. Agora mesmo que acabou, mas é o contrário. Deram a notícia dele, meu filho morreu. Foi isso mesmo. Então tá bom. Ele entrou, tomou o banho dele, ele comeu e ele foi adorar o Senhor. Porque é assim que o Senhor faz. A gente tem que entender que está no controle de Deus. O levar, o deixar, está tudo no controle dele. E a gente tem que aprender que a gente não adora o Senhor somente quando está tudo bem. A gente tem que adorar também quando está tudo mal. Porque o Senhor está no controle de tudo. E nós somos criaturas feitas para adorar esse Deus. Eu não adorei apenas quando estava tudo bem, mas quando estava tudo mal. Quando tudo estava mal, aí mesmo é que a gente precisa estar nos pés do Senhor. Porque é o Senhor que controla todas as coisas. A estação, ela não dura para sempre. Isaías diz em Abacuque 3, 17 e 19:
ao 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que decepciona o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as oliveiras da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre alturas. Se alegre no Senhor, mesmo quando tudo está em falta. Não perca a esperança no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Outra coisa que nós aprendemos com as estações é que viva esperando menos da próxima estação. A gente vive uma estação, a gente vive numa época que muitas vezes a gente não está contente com o que a gente tem. A gente está sempre querendo a próxima estação. Se você tem uma casa, você quer outra. Se você tem um carro, você quer outro. Se você está no trabalho, você quer outro trabalho. Se você tem, olha no seu guarda-roupa, você nunca tem roupa. Não sei se é só eu que não tenho roupa na minha casa, ou a pastora Priscila. Você olha no sapato, você nunca tem. Sabe por quê? Porque falta contentamento. Sabe? Falta você valorizar aquilo que o Senhor já tem te colocado. Não que a gente não venha almejar algo mais. É que a gente vive numa geração insatisfeita muitas das vezes do que a gente tem. A gente vive uma geração que não descansa no Senhor e está sempre preocupado com o futuro, vive ansioso com o amanhã. Senhor, eu sempre quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Os filhos estão crescendo, você não está nem aproveitando a fase dos teus filhos, sabe por quê? Porque trabalha o tempo inteiro. Essas crianças estão crescendo e você só está lembrando por foto. Eu lembro disso, que de 1 aos 2 anos das minhas filhas, eu só lembro por foto. Mas a minha eu lembro porque eu aprendi a viver um dia de cada vez. Porque quando eu pensava na dificuldade de cuidar de 2 crianças, batia o desespero. Batia o desespero, batia a depressão querendo bater na porta. Você imagina, você livre, podendo chegar na sua casa todo dia e dormir, e agora você nem dormindo direito está mais. Para se arrumar é uma loucura. Eu arrumar 2 e quando você se arrumar, as crianças tudo bagunçadas de novo, você não sabia nem como ia sair. Então, gente, é difícil. O que eu escolhi para mim? Viver um dia de cada vez. Viva o dia de hoje, porque o amanhã se dará, deixa que Deus cuide do amanhã. Eu aprendi que eu precisava de tanta coisa para viver. Quando minhas filhas vieram, eu vivi tão feliz, com tão pouco, dentro de um quarto só, mas feliz, porque o presente maior que Deus tinha me dado era aquelas 2 preciosidades ali. Então, aproveite as estações. Aproveite o tempo oportuno que o Senhor tem preparado para você. Viva o hoje, sem pensar no amanhã. O Emanuel falou aqui sobre a murmuração. E o contrário do contentamento é a murmuração. O povo de Israel perdeu as bênçãos dele por causa da murmuração. Ele não entrou na terra de Canaã por causa da murmuração. Moisés, ele feriu a rocha porque ele já não aguentava mais a murmuração do povo. Você imagina se o povo que estava no deserto, que via as nuvens guiando, coluna de fogo, tantos milagres, e mesmo assim murmurava de Deus, imagina nós. Então a gente é muito tentado a murmurar. Mas Paulo diz aqui em Filipenses 4, que diz assim: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação. Eu posso colocar aqui toda e qualquer estação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É assim que nós devemos viver, crendo que o Senhor nos fortalece em qualquer estação da nossa vida. É viver contente com o que a gente tem, crendo que o Senhor sabe da nossa necessidade.
necessidade, crendo que o Senhor vai prover. O dia de amanhã pertence a Deus, então descansa o teu coração. Ele sabe do que você precisa e na hora certa Ele vai te dar. Ele vai colocar nas tuas mãos. Mas não perca o equilíbrio, que a gente precisa nesse tempo ter equilíbrio, de não murmurar, mas também não deixar de lutar pelo que a gente precisa. Estar nos pés do Senhor, buscando a presença dEle, porque Ele é o único que pode fazer todas as coisas. E para a gente finalizar, o Senhor, Ele precisa, o que a gente precisa, está nas mãos do Senhor. Tudo vem de Deus. A gente só precisa estar na posição certa do que o Senhor precisa para usar a nossa vida. E eu quero finalizar deixando uma palavra que está aqui em 2 Coríntios 4,16, que diz assim: por isso não desfalecemos, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno e muito excelente de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então a gente precisa estar com a nossa vida nos pés do Senhor. Eu te peço para te colocar de pé nessa hora. O Senhor, Ele requer de nós que nós venhamos nos posicionar nesse tempo. As pessoas precisam olhar para nós e identificar a igreja do Senhor. A igreja não pode perder a sua identidade de igreja. E muitas das vezes nós estamos perdendo a nossa identidade. Mas o povo precisa ver em nós, o povo salvo, remido, um povo que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque o Senhor precisa levantar uma geração forte nesse tempo que Ele está levantando. Ele está levantando um povo forte, um povo remido, chamado pelo nome do Senhor, um povo que não se esconde como Jonas se escondeu dentro de um barco para não fazer a obra do Senhor, um povo que não se esconde como Elias numa caverna para não seguir o chamado do Senhor. Ele quer uma geração que vá de avante nessa cidade que está perdida, que não tenha medo de enfrentar, que não tenha medo de falar para Jesus, de Jesus para essa geração que está perecendo. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar nessa tarde. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és um Deus, Pai, que conhece o nosso coração. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor levante uma geração forte, que floresça. Uma geração, Senhor, capacitada pelo Teu Espírito Santo, para onde o Teu povo pisar, Pai, que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, as águas. Que onde o Teu povo levantar as mãos seja abençoado. Que onde Tuas filhas tocarem, Senhor, seja abençoado. Que ao elas entrarem no lar delas agora, Senhor, que o Teu reino possa entrar junto, Senhor. Que a Tua presença possa estar junto delas, junto dos Teus filhos. Senhor, levanta uma geração forte, uma geração que não se abate, Senhor, pelas adversidades da vida. O vento está soprando, sim, mas nós não vamos cair, nós não vamos perder, nós não vamos desanimar, nós vamos continuar firmes, porque é isso que o Senhor quer de nós. Assim